Bom, minha gente, eu quero aproveitar que amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, e gostaria de falar sobre uma figura, de certa forma, polêmica dentro das tradições afro-brasileiras, especialmente na Umbanda, que é a figura da pombagira, né? A pombagira, ela é uma entidade que vem falar sobre o empoderamento feminino, né? Ela vem trazer para nós mecanismos para mostrar qual é a profundidade simbólica que ela traz. E qual é essa relação que eu estou agora traçando aqui entre pombagira e a mulher. E para a gente tentar entender um pouco sobre essa característica desse ser espiritual, a gente precisa olhar para a história. Não tem como não olhar para a história. E olhando para a história da humanidade, a gente vai perceber que sempre existiram regras muito rígidas sobre como a mulher deveria se comportar, não é? Como a mulher precisava ser silenciosa, a mulher precisava ser obediente e, mais recentemente, dizem que ela precisa ser recatada e do lar, não é? Precisa ser recatada e do lar. Existe toda uma cultura patriarcal que traça uma espécie de modelo de mulher ideal. Uma mulher que não ocupe espaço, uma mulher que não tenha desejos, uma mulher que não questione as coisas. Esse é o modelo que o patriarcado entende como sendo o ideal, não é? Só que, ao mesmo tempo, existiram mulheres fortes ao longo da história. Mulheres brancas fortes, mulheres negras mais fortes ainda, que precisaram desafiar essas regras, desafiar os limites, viver com intensidade, viver o quê? A sua própria verdade, não é? A pombagira, ela remete a esta figura da mulher forte, porque ela nos mostra que ela trabalha nos caminhos que a gente traça, né? Nos caminhos que a gente percorre. Ela nos diz que as emoções são ótimas de serem vivenciadas com intensidade. Ela é aquela que está nas encruzilhadas da vida e do destino. Por isso ela tem condições de nos indicar o melhor caminho. Vocês já devem ter visto diversos formatos, né? Diversas características de quando uma pombagira está incorporada num terreiro. Existem formatos desde os mais simples, né, da mulher simples, até formatos, digamos assim, mais elegantes, né? Mas todas elas carregam uma coisa em relação à sensualidade, à feminilidade, até uma boa dose de humor, mas sempre elas têm autoridade. Não é porque elas têm essa característica que elas são despojadas de autoridade, né? Pombagira, ela veio mostrar para todas, aliás todos, né, homens e mulheres, mas sobretudo as mulheres, que é preciso ocupar espaço, ocupar o seu devido espaço. Ela não pede para existir, ela simplesmente é. Pombagira é o quê? É aquela figura. Né? É aquela figura que remete ao feminino. Ela é empoderada sem necessariamente ser fútil. Futilidade não combina com pombagira. Então, quando a gente vê determinadas pessoas teoricamente incorporadas de pombagira e que têm comportamento chulo, fútil, isso pode ser qualquer coisa, mas com certeza não deve ser pombagira. Que pombagira é uma mulher empoderada. Durante muito tempo, a repressão ao modo de ser da mulher foi questionado, né? A mulher que era sensual era considerada vulgar. A mulher que era senhora do seu corpo e dos seus desejos, nossa, essa não é para casar, né? Os antigos diziam. Só que a pombagira vem dizer para nós que todas nós podemos ter autonomia na nossa vida, todas nós podemos nos alegrar, nos divertir, ter sorriso largo, não é? Sem se preocupar com os questionamentos, com os julgamentos que se fazem em relação à mulher. Pombagira sempre nos convida
a buscarmos a nossa liberdade. Sobretudo a liberdade de consciência, né? Ela, como diz, ela não precisa pedir permissão para existir, não é? Ela nos ensina que a mulher pode falar, a mulher pode decidir, a mulher pode amar e se ela não amar mais e quiser ir embora, ela também pode. Ela não tem que se sentir presa, acorrentada a relacionamentos que não fazem mais sentido. Dignidade, minha gente, é uma coisa que não se negocia. Dignidade não tem como a gente negociar. Amor sem respeito não é amor. Relacionamento que não tem, que é tóxico, que vira prisão, não é um relacionamento saudável. E Pombagira vem nos ensinar isso, né? Ela, via de regra, ela vem nos falar sobre essas coisas. Muitas mulheres que vêm aqui no terreiro, e mesmo aquelas que procuram a gente para uma consulta oracular, elas nos contam dos horrores que vivem dentro de casa. Algumas vivem relacionamentos abusivos, outras são humilhadas, outras sofrem dores físicas por conta de violência doméstica. Algumas que sofreram abuso sexual chegam a dizer que se sentem culpadas. Olha, chegamos num ponto de que a vítima se sente culpada por determinadas situações que acontecem. E quando essas mulheres estão no terreiro e se deparam com a figura da Pombagira, muitas vezes elas podem parar para pensar, parece que tem alguma coisa nela que eu me esqueci, que ela está me recordando. E sabe o que é? É a voz que as mulheres têm que ter. As mulheres precisam retomar a sua voz, a sua dignidade, a sua força. E o que eu estou falando aqui não é porque a Pombagira propõe uma vingança. Vamos, mulheres, nos juntar para nos vingarmos dos homens. Não, não tem nada a ver. Pombagira propõe equilíbrio entre masculino e feminino, porque é no equilíbrio que a vida se faz mais feliz. Não é necessário atacar um ao outro. O que é necessário é que a mulher aprenda a impor limites. Aprenda a dizer não quando for necessário, né? Quanto mais você diz sim, quanto mais você aceita, pior vai ficando. Então é necessário que você aprenda a impor limites. E eu não canso de dizer que muitas vezes o que a gente vê nas redes sociais, porque algumas pessoas falam para mim, mas na rede social X eu vi uma pessoa assim, outra pessoa assado, com a Pombagira, né? Muito do que a gente vê nas redes sociais não é Pombagira, tem outro nome, é circo. É circo, gente. Então a gente não pode se basear no que vê nas redes sociais. Como eu estava dizendo, o respeito entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, entre até polaridades, negativo, positivo, tudo isso gera crescimento para as pessoas, para as famílias, para os casais, para a coletividade. A gente não pode, mulheres, nos diminuirmos para poder caber na expectativa das outras pessoas. Não faz sentido, filha, a gente se diminuir para tentar se encaixar no que o outro espera da gente, não é? É preciso ter coragem para dizer, eu mereço respeito. E Pombagira está aqui para te dar essa coragem, assim como Exu, né? É que eu estou hoje salientando o aspecto de Pombagira, mas eles têm funções muito semelhantes, né? Melhoria espiritual é viver com verdade, é viver com dignidade, é viver com responsabilidade. Todos nós precisamos aprender a valorizar o feminino. Onde há respeito, há espírito. Onde há dignidade, há luz. E onde há consciência, haverá caminhos abertos. E é assim que nós vamos pedir hoje, né, para Exu e Pombagira, que permita que todos aqui possam ter caminhos abertos. Saravá.